Começou. Começamos. Estamos ao vivo, pessoal. Opa, tudo bom, pessoal? Como vai? Aqui de novo com vocês, Davi e Pedro, dando continuidade ao nosso projeto da Hispanidade, o canal da Hispanidade, promover a cultura da iberosfera e da hispanosfera também, para todo mundo lusófono e também para toda a comunidade de hispana no mundo todo, né? Hoje nós vamos dar sequência ao papo que a gente estava fazendo algumas semanas atrás sobre o livro do Ramiro de Maeztu, que é o livro La Defensa de la Hispanidad. A gente começou falando do que era a hispanidade, os conceitos do Ramiro e tudo mais, e agora a gente vai falar sobre a Igreja Católica, muito vindo por parte da colonização aqui na América, né? E não só na América, também todos os outros rincões onde houve a colonização ibérica e portuguesa, por consequência também, e também do humanismo ibérico, que ele fala no livro, que são 2 capítulos que a gente achou relevante. Então, vou passar a bola aí para o Pedro dar continuidade. Então, vamos nessa, pessoal, para mais um vídeo de comentários hispânicos. Como o Davi bem disse, nós vamos tratar sobre esses 2 temas, e são 2 conceitos, assim, muito importantes, né? A questão do humanismo espanhol, né? E como ele está, em certa medida, em contraposição com os humanismos atuais, né? Até o humanismo da época do Maeztu. E nós vamos abordar, eu propriamente dito, iria abordar agora sobre a Espanha e seu empreendimento missionário durante o século XVI. Então vamos nessa. É importante que nós tenhamos em mente 2 grandes acontecimentos que antecederam esse grande empreendimento evangelizador da Espanha. De Portugal também, mas nós iremos dar mais enfoque na Espanha nesse vídeo, porque no futuro, evidentemente, abordaremos a questão portuguesa, né? Mas, como eu disse, é importante nós termos 2 circunstâncias, 2 acontecimentos, 2 fatos que foram muito importantes para esse empreendimento, que é justamente o primeiro, a descoberta do Novo Mundo. Quando Colombo, no dia 12 de outubro, né, desce na Ilha das Bahamas e encontra com os povos aqui presentes, quando 2 mundos separados por séculos e por mares se encontram, esse acontecimento é extremamente importante para o empreendimento civilizacional e evangelizador da Espanha, né? E o segundo acontecimento extremamente importante, veja bem, esses 2 acontecimentos, as suas maneiras são importantes. Esse segundo aqui que eu vou dizer, ele tem uma importância, apesar de ser um acontecimento triste para a história da igreja, que é basicamente a Revolução Protestante, né? Quando o frei agostiniano Martinho Lutero, ele prega suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? Então, são basicamente esses dois acontecimentos que acabam empurrando, por assim dizer, o início do início da empreitada evangelizadora de Espanha e de Portugal. Agora explico o porquê. Com relação à reforma protestante, é evidente que, na época, havia certos exageros, digamos assim, não na Igreja Católica, mas nos seus membros corruptos, membros que haviam abandonado o seu ministério, haviam abandonado aquilo que Deus havia confiado a eles e se entregaram aos bens, aos prazeres terrenos, aos bens materiais. E aqui fica uma ressalva que Lutero não foi um reformador, Lutero foi um revolucionário. Reformadores foram Santo Inácio de Loyola, grande Santo Inácio de Loyola espanhol, né, fundador da Companhia de Jesus, grandes reformadores como Santa Catarina de Sena, que fez com que o Papa, na época que o Papa estava sob o cativeiro em Avignon, fez com que ele voltasse para Roma. São Francisco de Assis, com toda aquela atenção à pobreza evangélica, com aquele desprendimento dos bens materiais, são todos reformadores, são todos pessoas que de fato estavam comprometidos com uma reforma católica e não com uma reforma, com uma revolução.
E então há que se fazer esse disclaimer, por assim dizer, em relação à Reforma Protestante. Mas, de certa maneira, Santa Teresa d'Ávila, agora olhando aqui para o chat, o grande amigo meu, Vitor Salles, lembra, Santa Teresa d'Ávila, né? Grande mulher, grande santa da Espanha, né? São João da Cruz também, enfim. Nós devemos compreender que a Revolução Protestante, apesar de nós já termos esses picos de reforma com santos que eram católicos de fato, com personalidades católicas, a Reforma Protestante ela acaba iniciando dando, aliás, mais ardor para esse movimento reformador católico, principalmente na Espanha. E nós temos um exemplo disso que é a própria fundação da Companhia de Jesus, né? São dos 7 fundadores, 5 eram espanhóis. Santo Inácio, São Francisco Xavier, Diego Lainez, que foi muito importante para a Reforma Católica Espanhola, né? Para o Concílio de Trento, e agora fugiu o nome dos outros, mas dos 7 fundadores, 5 eram espanhóis. Então, para você ver a importância, desde do início da reforma católica, em oposição à Reforma Protestante, espanhóis ali unidos para dar mais glória a Deus, né? Para glorificar a Deus por meio das suas missões, né? E outro ponto importante destacar nesse quesito, como o próprio Maestro vai dizer mais para frente, no capítulo onde ele explica sobre a missão evangelizadora da Espanha, é basicamente o Concílio de Trento, né? Que o Concílio de Trento, ele basicamente foi um concílio, né? O que é um concílio? Basicamente a reunião de todos os bispos da Igreja Católica para deliberar sobre temas que a Igreja reputa ser importante estarem sendo analisados, estarem pondo um martelo sobre temas controversos, etc. Um grande personagem do Concílio de Trento, assim como vários outros, jesuítas principalmente, né, nós temos São Pedro Canísio, mas enfim, um personagem importante na Contra-Reforma, né, no Concílio de Trento, foi o padre Diego Lainez, que foi o segundo superior geral da Companhia de Jesus, após o falecimento de Santo Inácio, que além de fundador foi o primeiro geral da companhia. Diego Lainez, jesuíta, participou do Concílio de Trento, principalmente acerca da disputa sobre a justificação, que havia, dentre as reclamações de Lutero, a justificação, né, a doutrina da justificação, era algo questionado por ele, pois no catolicismo nós cremos que o homem se salva não somente pela fé, mas pelas obras. As boas obras que o homem faz, que o homem executa, são nada mais do que resultados de uma fé verdadeira. Então, a caridade que eu tenho para com o próximo, o doar-se pelo próximo, ele é nada mais do que um resultado da minha fé em Deus, né? Então, para o católico, para nós católicos, para a Igreja Católica, a fé e as obras são importantes para a salvação da alma. E Lutero negava isso. Para Lutero, o homem se salva somente pela fé. Basta crer que você é salvo, sem precisar fazer qualquer tipo de obra além disso, né? Sem precisar, digamos, pôr em prática a sua fé em obras. E isso foi algo extremamente controverso para a época, e evidentemente é um tema que foi tão controverso assim, né, que acabou figurando nas disputas do Concílio de Trento, né? E o padre Diego Lainez, ele, digamos, capitaneou a defesa da doutrina católica da justificação em oposição à doutrina protestante da justificação, principalmente relacionado às teses de Lutero, né? E você vê que o padre Diego Lainez, muito cheio de... eu me perdi aqui na fala. Se quiser comentar alguma coisa.
Não, não, é só lembrando assim que o asceticismo, né, ele vem muito dessa questão protestante, né? A secularização, e a gente já vai falar da diferença do humanismo espanhol para o humanismo que vem do iluminismo, que seria a ideia de humanismo mais atual e tudo mais, ela está intimamente ligada com a secularização, né? E é uma falsa ideia de que a Igreja Católica ela é anti-ciência, né? Uhum, Porque essa ideia do iluminismo em querer passar uma borracha em todo um passado de averiguação empírica também, não só racionalista, não só metafísica, né, mas a própria averiguação no campo das ciências biológicas, não só exatas, mas biológicas, humanas, e uma uhum, série de coisas, que o iluminismo não criou novo, né? Ele basicamente copiou de muita coisa dos jesuítas também, que tinham chegado a essas coisas. uhum, Ele não fez nada novo, ofereceu uma comida requentada. Então, eu acho que o luteranismo, nessa ideia até de apenas pela fé a pessoa se salvar, e não a praxis, e não a uhum, prática também, ela é uma grande diferença dos protestantes, e que vai, até o Weber fala isso na sociologia, dá origem até essa ideia da fé no trabalho, a vocação, essa ideia de vocação, de trabalho, de acúmulo de riqueza, que vai na contramão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica é da caridade, é de você uhum. doar-se ao próximo, e eu acho que essas discussões elas são muito atuais, porque a gente vê um individualismo maior realmente por parte dos protestantes hoje, Sim. e grande parte dos movimentos sociais, até depois do Papa Leão XIII, né, lá do Doutrina Social da Igreja, uma série de coisas, eles são católicos, né? Então tem uma Uhum. diferença, embora todos sejam cristãos, é óbvio, né? Sim, sim, com certeza. E o que basicamente estava em jogo, até o próprio maestro diz aqui, era a humanidade, né? Porque, pensa comigo, se nós apenas servimos como, somos salvos pela fé, de que vale empenharmos para sermos pessoas honestas, pessoas virtuosas, para estarmos de acordo com a nossa própria natureza, se basta crer em Cristo, se basta crer em Deus, né? Nós não teríamos nenhum tipo de incentivo para pôr em prática a fé. É algo que até, de certa maneira, escarne com o sacrifício de Cristo, né? Um sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E o maestro diz justamente isso, que a defesa do padre Diego Lainez acerca da justificação é algo é algo que salva a humanidade de nós, né? Enfim, algo que salva o homem de um fatalismo, até ele vai dizer aqui, que nos lançaria basicamente a uma opressão, a uma opressão de algo que nós não podemos lutar contra, né? Se a nossa humanidade decai e nós não podemos fazer nada além de crer, né? Não tem mais por que agirmos em direção ao bem, né? Se quiser comentar uma coisa sobre isso. Não, eu acho isso muito curioso porque me veio a cabeça agora aquela eterna discussão, né, filosófica do materialismo versus metafísica, vamos dizer assim, né? Uhum, Aristóteles fala da metafísica, alguns mais posteriormente vão tentar encontrar a justificativa para Deus e para a alma, como o próprio René Descartes, né? uhum, E aí você vai ter a diferença entre o racionalismo e o empirismo. Os protestantes deram muito mais essa ideia do empirismo, da negação da causalidade, do próprio David Hume, que eu não considero, por exemplo, não que eles não se preocupem com a natureza humana, né? O David Hume vai escrever sobre a natureza humana e realmente a ideia de se respeitar a natureza humana e a liberdade religiosa, ela aconteceu de fato na Revolução Americana. A gente uhum, entende que isso aconteceu de fato, né? Embora você tenha tido perseguições religiosas também na Inglaterra e uma série de coisas. Mas não estou dizendo que não é possível que se tenha até um conservadorismo vindo dessas ideias mais anglo-saxãs, vamos dizer assim.
Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, que a ideia da metafísica, ela não está ligada só à ideia de um transcendente, de um ser superior, né? Ou de um design inteligente, como alguns falam, qualquer coisa assim. Até mesmo averiguando empiricamente, os seres humanos, eles têm, o homem, né? Eles têm a questão da racionalidade também, né? O homem não é só animal, ele também é animal, mas ele também tem essa questão da razão, né? Sim. E aí você vai ter uma discussão na filosofia que é a diferença entre o ser e o ente, né? O Heidegger vai falar muito disso, né? Que tem uma diferença daquilo que o sujeito se considera enquanto ser e o verdadeiro ente, ou vice-versa, uma diferença do ente e ele enquanto o verdadeiro ser, né? E eu acho, então, que calha muito com isso que a gente está conversando, por exemplo, na diferença entre o sujeito apenas crer e fazer alguma coisa. A sua essência não é aquilo que você diz. E isso é uma coisa que é diferente do relativismo. O relativismo é outra coisa, eu vou comentar quando for falar do humanismo. Mas a gente aprende, e isso é uma coisa que a religião católica nos dá muito, e já provou, até mesmo pelo humanismo espanhol, ibérico em geral, que é a tolerância em se encontrar uma diferença entre o discurso e a essência, né? Você pode se dizer, vamos supor, cristão, caridoso e ser a pior pessoa do mundo, e você pode ser um ateu e ser o maior cristão na prática em termos de ser caridoso e ter o ideal de humanidade dentro de você. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque eu me lembro uma vez que eu conversando com um padre, preocupado com pensamentos errados e uma série de coisas, ele falou, você fez alguma coisa? E eu falei, não, nunca cheguei a fazer nada. Ele falou assim, não se preocupe, porque a gente é condenado pelas nossas atitudes e não pelos nossos pensamentos. A tentação, ela existe. Até Cristo foi tentado no deserto. Então, é a diferença entre discurso e prática, né? Então, eu acho que para a política, isso se faz de uma forma muito, muito interessante, porque é possível você encontrar pessoas, por exemplo, democráticas num campo de uma ideologia política extrema, e numa ideologia política que se diz democrática, você encontrar pessoas que são totalitárias. Então, é a prática da pessoa e não a configuração ao qual da bandeira ou do dogma ao qual ela diz defender. Essa palavra democracia você pode ver em diversos regimes e não tem nada de democrático. A República Democrática da Coreia do Norte, por exemplo, só pelo fato de usar a palavra democracia não quer dizer que eles sejam. E então, para nós, tendo essa noção, você consegue enxergar que às vezes uma pessoa com um discurso de ódio ou qualquer coisa assim, ela pode estar simplesmente blefando e palavras não são atitudes, né? Eu acho isso muito curioso, eu acho isso muito interessante também. Não, isso que você disse é de fato importante, porque aquilo que nós dizemos ser, né, para que seja provado verdadeiramente, requer de fato uma prática. O que os mártires são, a não ser aqueles que praticam de fato a sua fé. Eles creem em Cristo e por isso eles dão a vida por Cristo, literalmente morrendo, se entregando na cova dos leões, se entregando nos coliseus, né? Ser mártir é praticar boas obras de acordo com a sua fé, com a fé em Cristo. E é isso que estava em jogo, e é isso que um grande espanhol como o padre Diego Lainez defendeu no Concílio de Trento, né? Eu poderia ficar aqui falando bastante sobre o Concílio de Trento, sobre a Reforma Católica nesse aspecto, né? Mas eu pretendo no futuro tornar a abordar esse tema em lives específicas sobre isso, em artigos, enfim, porque é algo muito importante. Nós que prezamos pela hispanidade, prezamos por esse movimento, por esse movimento cultural, por essa tradição que une a todos os povos de origem hispânica, é um tema que nós devemos compreender bastante, né? Mas aqui, dando uns passos para trás, o Maestro, ele basicamente vai dizer no início desse capítulo da Espanha missioneira, e que eu acho que é algo muito importante para os dias de hoje, tempos onde nós questionamos sobre o Estado secular, sobre
Estado laico, laicismo, enfim, e o Maestro, eu acho que traz aquilo que é a verdadeira essência de uma harmonia entre o poder temporal e o poder espiritual, que ele próprio vai dizer que ninguém na história, como a Espanha, soube muito bem harmonizar esses dois poderes, né? Eu acho que eu já disse na primeira live que a gente gravou no seu canal, sobre a hispanidade, né, sobre nossa primeira live sobre a hispanidade no seu canal, que a Reconquista é nada mais, nada menos do que uma ação, sim, da igreja, mas também uma ação do Estado, porque o poder temporal ele se submete ao poder espiritual, uma vez que o homem ele não é só terreno, o homem também ele é espiritual, o homem também tem um fim sobrenatural, tem um fim que não acaba aqui propriamente nesse terreno, mas que o transcende para outro estado, né? E aí nós cremos como católicos na vida eterna, na bem-aventurança, né? Aquilo que nós fomos feitos realmente, para aquilo que nós aspiramos, que é esse preenchimento do eterno, né? É estar com Deus na eternidade. E tendo em mente que o homem tem esses dois fins, nós podemos muito bem expor quais são os campos de atuação de ambas as instituições, tanto o Estado quanto a Igreja. E bem como a primazia que um tem sobre a outra, mas nada de uma se sobrepor à outra no sentido de minar as suas ações, né? E como o homem justamente tem essa dupla finalidade, tanto terrena como espiritual, nós afirmamos que a Igreja ela tem essa preeminência do Estado e as as instituições harmonicamente podem com grande êxito chegar a fins que levarão ao homem a um estado muito maior de vida, assim, por assim dizer, uma vida virtuosa, uma vida que vá não acabar somente aqui, mas levá-lo para o seu Criador. E o Maestro justamente vai reputar essa distinção, essa harmonia entre poder espiritual e poder temporal como um dos motores da missão evangelizadora da Espanha. O próprio vai até dizer que a Espanha, graças a essa harmonia, foi capaz de mostrar para o gênero humano uma unidade moral, né? Então, graças a essa evangelização, graças a esse intento que o Estado harmoniado com a Igreja pôde evangelizar os povos aqui do novo mundo, fez com que o homem se encontrasse em união mais uma vez, né? Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, sim. E essa ideia falsa de que as pessoas falam que tem que ter uma oposição entre Estado e Igreja, né? E é uma ideia meio que traumatizou os secularistas e os defensores do Estado laico em pensar que se você tem certas entidades religiosas ligadas à política, isso é uma ameaça ao Estado de Direito. Mas o Estado de Direito, por mais que a gente tenha herdado da Revolução Francesa e tudo mais, ele tem uma diferença entre você ter um Estado laico e um Estado antirreligioso. O Estado antirreligioso, ele produz uma religião que não é a religião das clássicas do cristianismo, o judaísmo, ou o próprio islamismo, enfim, ele produz a religião na política. Então você pode ter um Estado com uma pretensão de ser laico e, na verdade, ele é carregado de uma religiosidade política. Os comunistas fizeram muito isso, o marxismo é uma espécie de religião política. Então não existe, na verdade, um Estado perfeito laico, né? Sim. A tolerância religiosa ela é primordial. A gente defende a tolerância religiosa, porque a verdadeira liberdade ela está intimamente ligada
a sua liberdade de poder professar a sua fé, né? E o Estado verdadeiro ele tem que garantir exatamente todas estas. Mas é muito diferente esse Estado laico verdadeiro com o Estado laico deturpado por parte de alguns grupos em ser um Estado antirreligioso, um Estado anticristão, um movimento enfim, católico, ou até mesmo protestante. Enfim, é muito diferente esse Estado científico quando a ciência se torna uma religião também, né? Eu não defendo uma oposição entre ciência e religião, né? Eu acredito, basta a gente ver que a ciência ela foi desenvolvida primeiramente por padres, por sacerdotes, grandes inventos, grandes descobertas também, né? E a própria Universidade de Salamanca, enfim, quantas coisas não foram feitas dentro do seio religioso, embora eu reconheça que não é a mesma coisa a ciência entendida hoje com a religião, mas eu não acredito que tem que ter uma dialética, uma oposição, por exemplo, entre o sujeito que faz alguma coisa científica e ele não poder ter uma fé em nenhuma religião. Não, você pode ser um geneticista, você pode ser um biólogo, você pode ser o que for, e ao mesmo tempo ser católico também, ou ter alguma crença no transcendental. Nada diz que você tem que ser que uma coisa tem que ser oposta à outra. Então, da mesma forma que eles apontam aos religiosos uma ameaça ao Estado laico ou qualquer coisa assim, é também uma ameaça às liberdades religiosas quando você tem a negação de todas as religiões por meio de um Estado que não é laico verdadeiro. Na verdade, prioriza a fé e a religião na política ou em algum ideólogo, em algum dogma político, e não em outros dogmas espirituais também. Então, é a competição entre um e outro. Eu acho que deveria ter uma harmonia maior, e o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, não é isso, né? Ora, faz parte da natureza humana buscar o transcendente de alguma forma, né? É doutrina da Igreja Católica, e também você pode concluir a partir de observação que o homem é capaz de chegar a conhecer um Deus pela razão, né? E partindo desse pressuposto, é impossível um Estado acabar sendo laico essencialmente, né, em si. Querendo ou não, de alguma forma, Deus, né, o verdadeiro Deus, pelo menos, o verdadeiro Deus, né, vai ser substituído por um pedaço de papel, como a Constituição, ou por símbolos esotéricos, ou até mesmo caprichos humanos, como sempre gosto de dizer, algo bizarro que aconteceu na própria época da Revolução Francesa, eles fazendo procissão para Deus a razão. Imagina a bizarrice que era ver uma coisa dessa, uma pessoa fantasiada inspirando ser uma razão, algo do tipo, e fazendo uma procissão como se fosse uma liturgia mesmo, católica. Sim, era o catequismo da humanidade, que eles falavam lá dos positivistas, né? O catecismo da humanidade, né? O Augusto Comte criou aquela religião da humanidade. Eles tinham uma igreja mesmo, e lá no Rio de Janeiro, eu fui nessa igreja do Rio de Janeiro. Como curiosidade histórica só, né? Eles têm uma igreja ali que eles louvam o Newton, eles louvam os grandes cientistas, né? E aí tem uma efígie assim da deusa deles, que seria a razão, muito baseada na Clotilde Devaux, que era a musa do Augusto Comte e tal, que parece muito a efígie da República, aquela mulher com o barrete frígio lá da República e tal. Sim. Então eles criaram um catequismo, um catequismo da religião da humanidade, que na verdade eles substituíram Deus pela razão, né? Pela simples razão, né? Não é um Deus transcendente, né? Ou algo que eles achavam ser a razão, né? Na teoria, que no fim era mais emocionalismo do que qualquer outro tipo de coisa. Né? Era mais imanente à natureza humana terrena do que qualquer outra coisa. Né?
Sim, sim, e é algo bizarro. Eu queria ver só pela bizarrice como que era uma procissão disso daí, né? Mas Porque decaiu muito, eles estão muito fracos hoje. Na verdade, eles influenciaram muito a República Brasileira e a sim. República de quase todos da América Hispânica, né? Uhum, Dos caudilhos e tal. Mas isso vem da Revolução Francesa, né? O sim. Conte segue nessa linha aí, né? E é por isso que é muito importante seguir movimentos como o nosso de resgate de origens, né? Positivismo não tem nada a ver com a tradição brasileira, né? É Sim. algo que querem trazer, exportar, como o próprio Maestro vai dizer brilhantemente em vários momentos do livro, exportar coisas estrangeiras à nossa essência, né? Nunca vai dar certo. É tipo encaixar, é tipo aqueles testes de encaixar bloquinhos em determinadas formas, né? É tipo colocar um triângulo, por exemplo, numa forma redonda. Não vai conseguir. O Essa de Queiroz, que criticava muito o romantismo e era do realismo português e tal, ele criticava muito esses estrangeirismos franceses, né? E ele acaba, embora ele foi um grande crítico também da própria Igreja Católica, ele acaba se redimindo com a Igreja Católica e reconhecendo que ela é a fundadora de Portugal, né? Então ele Sim, acaba indo para uma Portugalidade, embora ele era muito ácido, muito crítico, né, ao status quo e tudo mais, mas ele acaba se tornando uma espécie de patriota, né, resgatando a Portugalidade e reconhecendo que a verdadeira e real essência de Portugal, que não era aquela importada de Paris, né? É uma coisa muito sim. curiosa. Na literatura você vê isso, né? E, mais uma vez, já aviso de antemão que eu pretendo trazer pelo menos uma minissérie. Isso aqui acho que eu nem comentei para o Davi, sobre a história de Portugal, inspirado no livro do João Ameal, que o Centro Dom Bosco acabou de lançar pela primeira vez no Brasil. Então, nós teremos sim uma minissérie sobre a história de Portugal. Aguardem aí, o Davi está sabendo isso pela primeira vez, nem pedi autorização para ele. Não, Mas, enfim, aqui não tem autorização, a gente é um time, em pô. conjunto, né? Então, Claro, claro. mas enfim. Então, para fechar basicamente essa minha exposição, para não se alongar muito mais, como eu disse, eu quero abordar esse tema mais para frente, né? E aí eu convido o Davi para voltar juntamente comigo, evidentemente. Então, é só para deixar muito bem claro que a ação evangelizadora da Espanha, partindo daqueles dois acontecimentos, a Revolução Protestante, né? E o descobrimento das Américas, a união de dois povos, por assim dizer, partindo desses dois fatos, aquilo que vai mover verdadeiramente a evangelização no Ocidente, no Novo Mundo e também na Ásia, é justamente essa harmonia entre o poder espiritual e entre o poder temporal, né? Cada um sabendo o seu papel, cada um sabendo a importância um do outro e principalmente o poder temporal se submetendo ao poder espiritual para que o poder temporal em si faça aquilo, cumpra o seu papel verdadeiramente, que é dispor de bens para que o homem possa viver uma vida virtuosa, seguir com essa finalidade. E aqui eu acho muito importante citar um grande mestre para mim, né? Eu acho que é um dos meus mentores intelectuais, por assim dizer, se é que eu sou algum tipo de intelectual, né? Que é o professor José Pedro Galvão de Souza, mais precisamente no livro. Esse aqui é o segundo volume da obras da editora Magnífica do professor José Pedro Galvão de Souza, que é no livro dele A Iniciação à Teoria a Teoria do Estado, que em determinado capítulo ele vai abordar justamente essa questão da igreja e o Estado. E aí ele vai dizer o seguinte sobre essa harmonia entre poder temporal e poder espiritual, né? Que é basicamente o seguinte: o Estado tem um fim principalmente temporal, que por isso mesmo subordina-se ao fim superior e último do homem. Então é aquela questão que eu tinha abordado. O homem tem dois fins: um fim terreno, né, que é viver uma vida virtuosa aqui, para chegar no fim, no seu fim último, que é o fim espiritual, que é o fim sobrenatural, que é seu encontro com o Criador na eternidade. Então, prosseguindo, cabe-lhe ao Estado, no caso, pois proporcionar todas as condições de ordem temporal que não prejudiquem, mas antes favoreçam o bem espiritual. Daí as relações entre a sociedade política e a sociedade religiosa ou a igreja, né? Então,
desse intento do Estado de proporcionar essas condições para o homem, é que a relação vai se dar a relação do próprio Estado com a Igreja, né? E aí eu cito um exemplo que o próprio Maestro dá sobre essa questão, que é sobre a ação dos reis, a ação do poder temporal, por assim propriamente dito, né, que está na figura dos reis, para com a evangelização dos povos do Novo Mundo, né? Que, só deixa eu me localizar aqui, que a princesa Isabel, né, a católica, né, a princesa Isabel, a rainha católica, orientou, né, que aqueles que fossem de fato para o Novo Mundo, os desbravadores, os militares, tivessem consigo esse mesmo ardor de evangelizar e que não fizessem nada de forma terrena, sem pensar nessa questão espiritual, né? Então você vê justamente a preocupação que a realeza tinha para com os povos daqui de salvar as suas almas, né? Nós encontramos isso aí já citado por muitas pessoas na carta de Pero Vaz de Caminha, dele orientando ao rei de que o fruto, né, o tesouro que havia aqui nessa terra, era justamente evangelizar esses povos que aqui se encontravam, né? Então é muito interessante essa questão, e eu finalizo a minha exposição com ela, né? Então é isso. Legal. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao saudoso, que já foi para os braços do Criador, o padre que me batizou, que foi um padre espanhol, amigo do meu pai, Padre Silvio. Legal. Padre Silvio tinha uma paróquia lá em Dianópolis, em Goiás. Ele era da mesmo pueblo que meu pai nasceu, né? Mas ele veio para o Brasil antes do meu pai. Um homem muito culto, e ele me batizou, mas infelizmente ele já faleceu. Também já tinha muita idade e tal, né? Sim. E ele tinha uma paróquia, e na paróquia dele tinha alguns indígenas. Lá em Goiás, assim. Cumprindo com o seu papel de espanhol, né? Bom, então... Mas só antes eu responder aqui o comentário do amigo Vitor Salles. Pode falar. Ele comenta o seguinte, que aquela nossa questão sobre a ciência, né, como a ciência está tão deturpada nos dias de hoje, né? Ele vai falar que os que tanto valorizam a ciência já transformaram até a ecologia em uma espécie de religião, e ironicamente parecem ser capazes de fazer sacrifícios humanos, erradicando a agricultura, a pecuária, né? Então é justamente essa inversão de valores, né? Se eles falam, por exemplo, que a ciência é empírica, ela tem que ser, não digo as humanas, né, mas as ciências biológicas, por exemplo, elas são dadas por coisas da natureza, e que a religião é um mero dogma, uma mera ideologia, uma mera filosofia. A ideologia que eles promovem também é uma abstração. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, nas aulas de antropologia, que eu gostava bastante, eu tinha uma professora que ela estava tentando negar que a estrutura biológica, até dos hormônios do homem e da mulher, não existia, e que era o homem e a mulher eram meras construções sociais. Agora, ela era uma importante cientista, uma série de coisas. Agora, você vai me dizer que isso é ciência? Poxa, todo mundo sabe que a própria estrutura corpórea do homem e da mulher, elas são diferentes, nós temos hormônios diferentes, isso vai ditar a nossa forma de cosmovisão. É claro que o comportamento ele é dado pela cultura, mas tem uma parte do comportamento que é dado pela biologia também, por essa questão. Ou seja, então quer dizer que quando você tem o ideal religioso, você está sendo dogmático, mas quando você reproduz esse tipo de coisa, você não está sendo dogmático, ou ideologia de gênero, ou esse tipo de coisa, também são dogmas. Isso não tem nada de ciência, no sentido de ciência empírica, de você pegar e colocar no microscópio e averiguar exatamente o que tem aquilo, né? Eu lembro que na União Soviética eles queriam, com a ideia de igualitarismo, né? Eles fizeram um experimento lá na época do Stalin, que eles queriam, na época da coletivização dos trigos ali, né? Das fazendas de trigos e tudo mais,
eles queriam fazer um experimento para deixar todos os trigos iguais, equidistantes, que não tivesse um trigo maior e outro menor, enfim, na ideia de querer falar que até na natureza era possível uma igualdade plena. E é lógico que isso deu errado. Ou seja, é quando você tem um mau uso da ciência, quando você tem uma premissa que é uma ideologia que ela quer se sobrepor a uma realidade que é dada pela natureza. A natureza ela é determinista e não adianta você querer ir contra. Então, tem uma ciência muito deturpada por aí que eles estão vendendo como verdadeira ciência, que na verdade é ideologia, uma ideologia tanto quanto qualquer outra filosofia. A única diferença é que ela tem aspectos diferentes. Só que para o sistema e para a ciência da academia estabelecida, apenas esse tipo de ideologia é visto como ciência, né? As outras formas de ciência não são vistas como tais, né? Então a ciência ela também é um campo ideológico, ela também forma uma elite que vai dominar e definir o que é ciência e o que não é. Ela como qualquer outra instituição humana, ela sempre vai ter uma elite detentora do poder. Uhum. É justamente isso. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Enfim, pode agora finalmente chegar à parte do humanismo. Não, tranquilo. Então, assim, vamos falar do humanismo, né? Bom, quando a gente fala humanismo hoje em dia, eu acredito que uma boa parte das pessoas ligadas nesses assuntos políticos ou até filosóficos já pensam logo na Carta dos Direitos do Homem, na Revolução Francesa. Alguns até vão até a Renascença, né? Enfim. Mas existia um humanismo, que é um humanismo muito anterior a essa noção de humanismo moderno, que era o humanismo que vigorou principalmente na Península Ibérica e que foi transplantado para nós aqui nas Américas, né? Que é o humanismo que vinha muito da tradição estoica. Os estoicos, eles são uma linha da filosofia, né? Que produziu grandes nomes, como Marco Aurélio, que foi um imperador estoico, né? Um imperador romano estoico, filósofo. Mas ele tem uma diferença com o verdadeiro estoicismo, que é o estoicismo de um cidadão romano nascido na atual Espanha, né? Que foi o Sêneca. O Sêneca dizem que ele nasceu em Córdoba, mas no livro o maestro vai dizer que ele acredita que ele era castelhano, que ele nasceu na Castilha e tal. Mas independente de ser castelhano ou andaluz, ele nasceu na Península Ibérica, né? E o Sêneca, ele era uma espécie de humanismo que trazia muito essa questão mais sentimental e espiritual do homem, né? Tanto que os estoicos romanos, muitos influenciados pelo Sêneca. O Sêneca foi o tutor do Nero, né? Infelizmente o Nero não aprendeu muito com ele, né? O Sêneca, esses ideais estoicos do Sêneca, eles influenciaram muito os primórdios da Igreja Católica, assim como o platonismo também vai influenciar muito os agostinianos, Santo Agostinho, que pega muito naquela ideia de cidade de Deus, a ideia do mundo das formas e tudo mais, que vem dessa tradição platônica. Os estoicos também vão influenciar muito, principalmente a vertente da Igreja Católica da Península Ibérica, que tem algumas diferenças, inclusive com a de Roma, mas se aproximam em muito. Mas essa questão do ibérico está intimamente ligada aos estoicos de Sêneca, né? O que há de diferente, basicamente, são, como o próprio Agostinho fala, são características que não são essenciais, por assim dizer, mas que adornam a coisa, né? Sim, são apenas pontos, acho que isolados, né? Secundários, assim, por assim dizer. Sim. E o maestro vai falar, então, que os povos ibéricos, eles herdaram dos estoicos o que ele chama de R diamantino. Engraçado que diamantino é o nome do meu pai, até, né? R diamantino, que seria uma espécie de eixo diamante. O diamante, ele é um elemento da natureza, vamos dizer assim, que ele é quase praticamente inquebrantável, raro, inquebrantável e forte. E o espanhol teria herdado esse R diamantino, que seria algo que ele não
facilmente seria abalado. É uma estrutura muito forte que não seria abalada, que faz dele realmente um ser humano, na concepção de humano mesmo. E o Maestro vai dar o exemplo da derrota na guerra. E Sim. ele dá esse exemplo da derrota na guerra muito por conta dele ser da geração de 1898 e da Espanha ter perdido a guerra de Cuba, perdido Porto Rico, Cuba e Filipinas e Guam para os norte-americanos, né? E nesse contexto tinha todo aquele espírito derrotista. Mas mesmo ele vendo esse espírito derrotista na Espanha, de ter perdido seus últimos rincões de além-mar, ele vai ver que o povo espanhol é um povo que não era um povo rancoroso, por exemplo, não era um povo, o ibérico em geral, não só espanhol, o ibérico em geral, não é um povo ressentido, não é um povo que vê no vencedor apenas todas as glórias. O vencedor ele pode vencer uma batalha, vencer uma guerra, mas isso não significa que ele está correto e certo o tempo inteiro pela posição que ele ocupa, né? E o derrotado também não necessariamente vai ser tudo errado só porque ele é derrotado. E aí você vai ter essa noção, eu acho que isso é muito influenciado até por essa questão do pecado e da imperfeição humana. A ideia de que nós somos todos imperfeitos, né? Nós somos todos pecadores. Então, essa ideia do humanismo espanhol não é a ideia do homem perfeito, que está muito ligado ao humanismo moderno. Que esse humanismo moderno é um humanismo ligado à Renascença, de quando eles diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Quando o homem passa a ser a medida de todas as coisas, na tentativa até de se aniquilar a questão divina, e a questão divina no próprio homem, ele fica reduzido às questões terrenas e materialistas e surge, então, uma espécie de relativismo, né? Isso é muito, muito brilhantemente percebido e abordado pelo maior escritor da língua espanhola, o Cervantes, Miguel de Cervantes, na sua obra Dom Quixote. O Dom Quixote, ele representa esse transcendente, né? Ele é o fidalgo, não é à toa que ele é fidalgo, um aristocrata, mas ele representa, no sentido dos aristos, né? No sentido da Grécia Antiga, dos melhores, né? Não é à toa que ele representa alguém que é pouco compreendido por aquela sociedade que abraçava os ideais já de uma espécie de início de modernidade, vinda, inclusive, por esse movimento humanista, que não é o humanismo espanhol, da Renascença. E, então, o Sancho Panza, ele vai ser o relativista, ele vai ser o realista também, no sentido dele ser o do mundo concreto, vamos dizer assim, que vai se contrapor ao Dom Quixote do mundo transcendental, né? Mas isso é uma coisa muito bonita na obra do Cervantes. O governador da ilha de Barataria, que é o Sancho Panza, que é a ilha prometida para ele pelo Dom Quixote, ele não deixa de ter a bondade e a fé também ele não perde, mesmo ele sendo um homem prático, um homem pragmático, um homem materialista. E ele consegue enxergar no Dom Quixote uma coisa que ele não tem, que é justamente essa beleza ao transcendente, ao mundo das ideias, e tanto que ele é visto como louco numa sociedade onde esses valores já não existem mais. Mas, ao mesmo tempo, o Sancho Panza representa muito bem o espanhol, porque ele é uma pessoa concreta que não abandonou certos resquícios da divindade, do transcendente nele, principalmente na quesito da ética, a ética e o bem, a ideia de bem, não a ideia da ética do Kant, né, a kantiana, mas a ideia da ética ligada na fé no ser humano, entendendo que ele também é imperfeito e que ele também é pecador, passível de cometer erros e uma série de coisas. E aí o Maestro fala justamente que a única coisa que nos iguala, a igualdade plena, é a morte. A morte é a única coisa que iguala a todos os homens. E se você tem essa noção de que nós somos diferentes e imperfeitos, não vai produzir o que eu acho que é o maior mal da modernidade, a ideia da perfeição em tudo, a perfeição no ser humano, a perfeição no movimento político. Por que os movimentos políticos são totalitários e intolerantes hoje?
É aquela ideia russoniana, do Rousseau, do bom selvagem, de que o homem tem uma bondade inerente, né? Você entender que o homem é passível de erro é você ir contra essa bondade, essa pureza que o homem tem, que na verdade ele não tem, e você julgar e cometer um ato totalitário em querer punir todo mundo que não seja nessa configuração de bondade que você acha que ele deveria ter. Mas isso acaba gerando uma coisa muito opressora, porque essa coisa opressora é querer encontrar nas pessoas algo que é impossível, é negar a humanidade que estão nelas, que está nelas. O único ser perfeito seria Deus. O homem, ele é imperfeito. Então, você tentando encontrar essa perfeição no homem, que é o ideal muito dos iluministas, dos revolucionários franceses também, isso gera o totalitarismo. Por isso que a Revolução Francesa, falam muito da Inquisição. Um dia a gente vai fazer um vídeo falando sobre a Inquisição, mas a Revolução Francesa matou 4, 5 vezes mais do que alguns excessos que a Inquisição cometeu ao longo de séculos. E a Revolução Francesa, em uma década, matou muito mais do que isso. Então, essa ideia de querer encontrar o homem perfeito de um falso humanismo, que é o humanismo moderno, é diferente desse humanismo do próprio humanismo ibérico antigo, né? Você quer falar alguma coisa, Pedro? Não, pode tocar direto, tá muito bem. Não, beleza. E ele vai falar também... É só algo interessante, e até de certa forma contraditório, mas em bom sentido, se é que tem um bom sentido assim, que no capítulo sobre a Espanha missionária, ele até vai dizer isso, da questão dessa busca pelo aperfeiçoamento, da perfeição e tudo mais, que ele até cita como talvez um erro da Espanha, por assim dizer, durante o século XVI, durante esses momentos de evangelização, que talvez os espanhóis, evangelizando o outro, indo até o outro, esqueceram do aperfeiçoamento de si próprio, né? Então você tem essa dualidade. Embora o humanismo espanhol crie uma certa orgeriza a essa busca pela perfeição desraigada, assim, sórdida, a qualquer custo, acaba até negligenciando um aperfeiçoamento saudável, né, que é o de si próprio, né, o autoconhecimento, saber suas falhas e aí ir trabalhando, por assim dizer. Mas, salvo engano, agora de memória, talvez ele menciona que essa negligência, por assim dizer, da Espanha foi até algo necessário para a evangelização dos povos do Novo Mundo, né? Então é isso. Sim. Mas essa perfeição dos ibéricos, né, em geral, mas principalmente dos espanhóis, não era essa mesma perfeição rossoniana, era uma perfeição que entendia as diferenças da natureza humana e as diferenças dos próprios seres humanos. Eu acho que era uma tentativa de perfeição no sentido de se aproximar mais do transcendente, mas entendendo que isso acontecia de uma forma meio que múltipla. Você pode até perceber nos diferentes tipos de colonização entre o protestante e o católico. O católico, ele não negava as culturas locais, né? Nos colégios dos jesuítas, os indígenas, a princípio, iam nus nas aulas e até serem substituídas sua fé pela fé católica. Em nenhum momento eles sofreram aquele assédio, que era o assédio que os protestantes não queriam nem saber. A intolerância do protestante é muito maior do que dizem que os católicos têm, que na verdade os católicos sempre foram reconhecidos pela tolerância. Os protestantes aniquilaram qualquer pessoa que fosse diferente deles, como na conquista do Oeste, com os indígenas, o próprio racismo, a ideia da gota de sangue na América do Norte, os apartheids, né? Os apartheids e tudo mais. Então é muito diferente essa busca de perfeição que o protestante, vindo dessa tradição até humanista moderna, tem com essa tradição católica ibérica, né? Acho que eles são um pouco diferentes. Assim. É a mesma coisa do humanismo ibérico e o humanismo moderno. Embora a palavra humanismo ela é empregada, eles são diferentes, né? E essa ideia do homem como medida de todas as coisas, ela vem do Protágoras. Protágoras
era um sofista, se eu não me engano, da Grécia Antiga, né? E ele que lançou essa ideia do homem como medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, então você não tem algo que esteja fora de toda a sua sociedade ou dele próprio. E aí acontece o relativismo. O relativismo, que é um dos maiores problemas, a meu ver, das culturas. Sim. O que deve existir, a meu ver, é o perspectivismo. O perspectivismo é diferente do relativismo. O perspectivismo é entender perspectivas diferentes, mas não relativizá-las. Como, por exemplo, se você tem um caso sei lá, infanticídio entre os indígenas, alguns indígenas brasileiros. Você pode, pela perspectiva, entender a cultura local e o que leva aquilo a acontecer. Agora, você relativizar a morte de um recém-nascido, dizendo que é uma mera questão cultural, aí eu acho que já vai para um outro campo. Às vezes o relativista ele não compreende. O que está... Aquele que está fazendo o relativismo, né? Ele não necessariamente às vezes está compreendendo exatamente aquilo. É como Sim. Uma pessoa falar: mas os muçulmanos mais radicais espancam mulheres, mas isso tem que ser respeitado porque é a cultura local. Mas ele não está compreendendo de fato exatamente os mecanismos e a cosmovisão da cultura que leva aquilo. Relativizar por apenas relativizar, eu acho que é um dos problemas também da nossa modernidade, né? Sim. E você gostaria de falar alguma coisa? Não, e até nesse mesmo sentido, o que você próprio citou é algo que os católicos nunca fizeram, né? Eles nunca relativizaram e não relativizando, eles até deram enfoque a essas culturas estrangeiras, por assim dizer, porque nós católicos temos a ideia de que a verdade, que existem fragmentos de verdade em outras culturas e outras religiões, que antes de mais nada, eles estão ligados à verdade principal, que é Deus, né? São fragmentos que apontam para essa verdade, né? E nós, católicos, sempre demos enfoque a essa atitude de encontrar na cultura do outro, tirar tudo aquilo que atrapalha da pessoa chegar à verdade, né? De encontrar esses fragmentos. Então, é por isso que os sacrifícios humanos entre os indígenas acabaram, porque justamente fazia com que eles fossem impedidos de encontrar aquilo que existia, aquele de fragmento da verdade que existia nas suas culturas, né? Então, os católicos fazem esse movimento de encontrar na cultura do próximo algo bom, belo e verdadeiro, que seja um fragmento, seja uma pequena luz, uma pequena faísca da verdade, que é como um sol, né? E é muito interessante porque, de certa forma, casa com essa ideia de perspectivismo, né? Em certa medida, né? Sim, tem um livro muito interessante, um antropólogo, o Viveiros de Castro, que é Inconstância da Alma Selvagem, chama esse livro. Ele pesquisou nos registros jesuíticos, né? É lógico, não tem como você saber exatamente, porque faz um bom tempo. Então, o que ele fez? Ele foi nos registros jesuíticos do início da colonização, né? E aí ele escreveu um capítulo, uma espécie de capítulo, né? Nesse livro chamado O Mármore e a Murta. Eu tenho um vídeo no meu canal pessoal sobre esse livro. O mármore seriam os jesuítas, né, que representariam algo mais dessa ideia do R diamantino e tudo mais, né, uma cultura mais sólida, mais inquebrantável. E os indígenas, principalmente os tupis, né, porque os tamoios, né, que eles estavam aliados dos franceses, né, e os tupis aliados dos portugueses, e os jesuítas vinham através dos portugueses e tudo mais, né? Os tupinambás eram do lado dos franceses. Eles, na hora que iam receber os estudos ali dos colégios jesuítas e tudo mais, eles, certas coisas, eles incorporavam da religião cristã, do catolicismo, mas certas coisas eles não queriam abandonar da sua cultura local.
Então, acontecia algo que, às vezes, ele falava que, isso eram relatos dos jesuítas até, que no momento que o indígena estava aprendendo ali, estudando no colégio católico, ele pensava de um jeito. Mas assim que a aula terminava, ele saía e voltava já aos seus costumes. Então era uma dificuldade que eles tinham, claro, isso era logo no início, depois todos eles foram convertidos, mas era uma dificuldade que eles tinham com os primeiros a serem convertidos, no sentido deles terem uma plasticidade maior, e aí eles seriam a murta, porque a murta ela é mais maleável, diferente do mármore. Então, essa maleabilidade deu uma espécie de plasticidade, e aí, inclusive, tem muito a ver com o nosso próprio catolicismo brasileiro, né? Se você pega o catolicismo europeu, né, o português, o espanhol, ou até o mesmo italiano, nossa, é muito diferente. O brasileiro é cheio de superstições, tem coisas espíritas envolvidas, o católico aqui ele é muito mais maleável, muito mais plástico, né, do que o católico tradicional, acho que da península. O catolicismo verdadeiro, assim, longe dessas superstições. Acho que o próprio Papa São João Paulo II dizia que o catolicismo brasileiro ele é muito envolto de emocionalismos, né? Muito mais do que uma fé calcada numa razão e etc. Né? Então, nós podemos lastrear como herança dessa maleabilidade dos índios, né? Mas algo interessante nesse sentido de fragmentos de verdade nas culturas diversas ao catolicismo é justamente o próprio termo Tupã, né, que é os deuses dos Tupiniquins, salvo engano, né, dos Tupis, que essa palavra foi mudado o sentido para designar o nosso Deus, o Deus cristão, né, o Tupã. Né, tanto é que você pode ver até na oração da Ave Maria em Tupi, né, que vai nomear Nossa Senhora como Tupacê, que é a mãe de Deus, né? Então você vê que essa palavra Tupã ganhou esse novo significado, por assim dizer, e muito fruto dos esforços dos jesuítas de encontrar esse fragmento de verdade na cultura dos indígenas. Né? O sincretismo, né? Esse sincretismo acontece também muito com as religiões afros, né? Na Umbanda, parece que o São Jorge é o Ogum, se eu não me engano, que é o deus deles lá, e a Nossa Senhora não sei se é Iemanjá ou Yansan, uma das duas, Yansan ou Iemanjá. Então tem uma espécie de sincretismo, as religiões vão se mesclando, vão se fundindo, tem esse sincretismo que é muito típico no caso do choque das religiões, né? Sim, no caso do Tupã, né, eu não sei até onde houve esse sincretismo. Talvez a minha percepção é de que houve um empréstimo da palavra, sabe? Tipo... teve isso com os Zomé também, dos Tupinambás. Uhum. Que o Zomé seria... Os cristãos, eles se aproveitaram da semelhança com a palavra Tomé. Isso. E aí eles usaram o Zomé meio que para conseguir, através dele, introduzir o São Tomé. Aí eu não sei também, acabou gerando uma coisa nova, acaba gerando... com esses fragmentos de verdade, como você disse, culturas mescladas, né? Mas isso é bem típico desse humanismo mesmo, de tolerância que os católicos tinham. É impensável você ver algo semelhante na América do Norte, por exemplo. Eles têm as religiões afro deles lá e tudo, mas não tem esse sincretismo com o protestantismo, sei lá, puritano deles. Não existe isso. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Isso se resume até biologicamente na questão étnica, né? Racial. Nós somos miscigenados, é uma coisa muito diferente da América do Norte, que até pouco tempo, embora eles estão tendo essa ideia de valorizando essas questões agora, até pouco tempo era impensável um casal interracial nas terras do Norte, né? Só que a gente sabe que está longe de ser algo calcado no humanismo espanhol, né? Não, é mais por uma tentativa de trazer uma tolerância baseado muito na questão de mercado, na questão de capitalista, do que qualquer outra coisa. Pagar pedágio, né? Pedágio para os progressistas, senão... Sim, já que você... Uma pergunta interessante aqui do chat, eu vou colocar na tela, já que você está respondendo essa questão sobre o humanismo espanhol, sobre a questão do choque de culturas entre os hispânicos e os indígenas, né? Vamos ver se aparece aí.
Em geral, a colonização hispânica foi amigável com as culturas indígenas das Américas? E aí? Bom, depende muito da região e depende muito com qual nação eles estavam tendo contato, né? É claro que as nações tiveram nações mais amigáveis e nações mais hostis, né? Os tupis, que eram amigos dos peros, por exemplo, dos portugueses aqui, eles eram, os guaranis também, né? Eram muito mais acessíveis do que, por exemplo, um asteca ou um maia no México, né? Os mexicas ali, dos astecas, faziam sacrifícios, eram povos guerreiros e antropofágicos também, assim como os tupinambás também eram antropofágicos no Brasil. Os goitacás eram hostis também, invadiram Salvador também, por exemplo. Então vai depender muito da nação indígena, né? E aí, como você bem disse antes, o empreendimento foi um empreendimento religioso e militar. Os conquistadores eram militares, mas sempre vinham acompanhados de sacerdotes. Esses sacerdotes se encarregavam da evangelização, mas tinham um empreendimento militar também, que quando tinham essas nações hostis, eles entravam em choque e em guerra. Mas essa conquista, ela não foi essa ideia reducionista e simplista que se fala muito hoje de que chegou o europeu invasor malvado e acabou com todo mundo. Não, não foi assim. Você teve alianças, por exemplo, os tupis com os peros portugueses contra os tupinambás que estavam aliados dos franceses. Você teve no México os demais povos que eram escravizados pelos astecas se uniram ao Cortés. A própria Malinche também, que era uma méxica, se uniu, uma das tribos méxicas, se casou com o Cortés e foi intérprete dele na ajuda da conquista para derrotar o poder hegemônico do Montezuma do imperador asteca e tudo mais. Então, assim, não é necessariamente uma ideia de que não, estavam todos felizes, vivendo bem aqui, e chegou o malvadão e fez tudo de errado. Não, não é assim. Como todo processo de conquista, você teve alianças, você teve rivalidades, você teve processos de fundição até da miscigenação pacíficos e processos que não foram pacíficos também, violações, existiu também, de fato. Como em todo processo de conquista. Como em todo processo de conquista. Mas o que tem que estar em jogo é a diferença desse processo das Américas Central e do Sul com a do Norte, que foi totalmente diferente, né? Isso é interessante, a questão de como as pessoas acham que os índios daqui eram estavam vivendo no paraíso russoniano, né, do bom selvagem, e que todos estavam pulando como ursinhos carinhosos. Nesse livro, eu até deixei separado aqui, não intencionalmente, o livro do Christian Iturralde, 1492, Fim da Barbárie e Começo da Civilização na América. É interessante que eles põem um quadro ao longo do livro, em determinado trecho do livro, aliás, que mostra como o calendário asteca era voltado totalmente para o sacrifício humano. Salvo engano, acho que com exceção de 5 dias do ano, esses 5 dias do ano eram dias onde não haviam sacrifícios humanos. Então você veja, se eu não me engano, o calendário deles, eles conseguiram chegar a uma matemática de 365 dias. Desses 365 dias, 5 dias apenas não eram recheados de sacrifícios humanos. Então, você tem uma amostra de como não havia mito, essa questão do bom selvagem, do índio pulando como um ursinho carinhoso com outros. Né? Como você disse, muitas das tribos que eram escravizadas pelos astecas se uniram aos espanhóis, se uniram aos conquistadores para combater esse mal. Né? Sim, como todo processo de conquista. Isso aconteceu na América do Norte também. Algumas tribos foram aliadas aos ingleses contra aquelas que eles eram inimigos e tudo mais. É perfeitamente normal. E no próprio Império Romano isso aconteceu também. Uma tribo de gauleses ficava aliada dos romanos contra uma outra tribo de gauleses que eles eram rivais. Isso sempre existiu. E todo o processo na colonização da África foi assim também. E as guerras civis da África, elas estão até hoje por conta desse tipo de coisa também. Enfim, quando o europeu saiu de lá, deixou uma divisão muito às vezes até estranha entre povos que eram rivais,
às vezes por cabeças de gado ou qualquer coisa assim, e hoje estão se matando com AK-47, né? Então, assim, esse tipo de coisa sempre existiu, vale lembrar, né? Uma coisa também do humanismo... Pode falar, coisa. Só antes, como recomendação, nesse sentido, nessas questões sobre colonização, eu recomendo o canal do professor Marcelo Andrade. Ele é um historiador, tem um livro chamado Impérios Coloniais. No livro, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas ele cita trechos do próprio livro em alguns vídeos que ele faz sobre história no canal dele, e ele aborda muito essa questão das colonizações, diferença de colonização britânica com a colonização ibérica. Enfim, é um canal muito, muito interessante, e que eu faço aqui o apelo para que vocês vejam, né? E muitas dessas questões que nós tratamos aqui, ele trata exaustivamente e dá muitas respostas a muitas dúvidas e desfaz muitos mitos, né? Então fica aí a recomendação do canal do professor Marcelo Andrade. É isso. Pô, bacana, eu vou conferir também. E aí, então, em relação a essa questão, ele vai falar também do humanismo do orgulho e o humanismo materialista. O humanismo do orgulho é esse humanismo que a gente estava falando, que vem um falso humanismo, né? Que vem do homem como a medida de todas as coisas, e ele acaba sendo muito narcisista, muito individualista. E aí o próprio início do capitalismo, e não é à toa que os protestantes fizeram sociedades mais individualistas, vem justamente disso, né? Dessa ideia de que se eu sou o centro de todas as coisas, então tudo está voltado para mim, tudo está voltado para dentro de mim. E o Maestro foi liberal, né, no início, porque ele tinha a mãe dele era inglesa, né, era britânica, então ele tinha uma influência também dos liberais no início, mas depois quando ele veio à América, tanto em Cuba quanto quando ele foi embaixador em Buenos Aires, ele despertou esse catolicismo e a hispanidade nele, né? E então o outro falso humanismo, que é o humanismo materialista, ele vai falar que é o que ele está assistindo na época dele, que era em hegemonia, que era o comunismo, que era o marxismo, que é uma falsa ideia de igualdade, que vem dessa ideia russoniana também, né, de buscar uma perfeição inexistente no homem, mas reduzindo o homem apenas a um ser econômicos, é o homo economicus, que é o homem que apenas fabrica e trabalha, e como se as sociedades fossem definidas apenas pelo processo de produção, né? Os modos de produção é o que define apenas a sociedade. A sociedade, o homem é reduzido apenas aos modos de produção, quando a gente sabe que a gente tem coisas muito além disso, né? E é isso também, claro, não estou falando que não. É isso também, mas a gente tem outras questões que eles desprezam, e não é à toa que esse regime produziu os maiores totalitarismos e as coisas mais terríveis que aconteceram, né? Sim. O Donoso Cortés vai falar disso também no livro dele, o Donoso Cortés, aquele ensaio sobre o liberalismo, o comunismo, o socialismo e o catolicismo, né? Uhum. Ele fala muito sobre isso também. Inclusive o Donoso Cortés, acho que é parente do Hernán Cortés, né? Ele é parente do Hernán Cortés, ele é parente. Muito legal. E ele foi o que fez a restauração, né? Depois da Primeira República, no século XIX, na Espanha, ele fez a restauração da monarquia lá. E ele era muito admirado pelo Carl Schmitt. O Carl Schmitt foi um teórico do direito, do realismo político, né? E teórico do estado de exceção e tudo mais. Da Constituição com C maiúsculo, né? Contra a Constituição com C minúsculo. Todas essas ideias do direito, pouco faladas, infelizmente, ele se baseou muito no Donoso Cortés. E o Heidegger também, né? O Heidegger também, de certa forma. E ele vai falar desses humanismos, desses outros tipos de humanismo. E tem também uma frase muito famosa do Maestro, que eu acho que ele pegou isso do Cervantes no Don Quixote também. Que ele fala o seguinte: não existem homens melhores do que outros. Existem homens que fazem mais do que outros. E aí, eu acredito que isso tem muito a ver com uma passagem do Don Quixote, que o Don Quixote fala para o Sancho: Sancho, quem pode mais tem que fazer mais. Então, essa ideia de aristocracia, da verdadeira noção de aristocracia, não essa aristocracia corrupta de Versalhes,
ou dessa burguesia que quer ser aristocrata e cheio da opulência, do dinheiro, sem nenhuma virtude. A verdadeira aristocracia de virtude, virtuosa, é aquela que faz mais. Os primeiros aristocratas eram os homens que faziam mais do que os outros, né? E isso não tá ligado à sua condição material, vale lembrar isso, né? O aristocrata não é o rico, né, o condição material. É aquele que, o verdadeiro sentido de do Aristóteles, que o Aristóteles fala, é a ideia daquele que faz mais do que o outro, né? Então isso está muito ligado na noção do humanismo ibérico, no sentido de não encontrar homens melhores do que outros, raças melhores do que outras, né? Tanto que o Maestro vai falar no livro que para todo espanhol, e aí eu falo ibérico, porque todos os ibéricos são assim, né, uma boa parte pelo menos, todo homem, independente de sua cultura e de seu credo, sempre será um homem. Então essa ideia das diferentes verdades que você falou dos próprios católicos, no sentido de, mesmo você ser de uma cultura diferente, tão exótica, tão exótica no sentido de diferente da nossa, né? Ou na noção de ser bárbaro, tudo isso que você ser um diferente, a gente sempre enxerga como um homem semelhante, como um semelhante. Você tem crenças diferentes, mas você é semelhante. E aí ele vai falar que os protestantes, eles têm desconfiança em todos os credos, menos os deles, né? Então eles desconfiam de todos os credos, menos os deles próprios. Isso é uma ideia do etnocentrismo, é uma ideia de uma relação transcendental de você se colocar como centro, se colocar como melhor, e a diferença do imperialismo, vamos dizer assim, que eles falam ibérico na colonização do século XVI, para o neocolonialismo britânico, francês, belga, que teve na África, por exemplo, no século XIX. A ideia do racismo mesmo. O racismo surge com uma coisa muito forte, é uma coisa que não era o racismo científico. Claro que existiu o racismo com a escravidão nas Américas, mas a gente sabe que a própria ideia do escravizado na América não é uma ideia racial. Tanto que haviam negros, inclusive no Império Brasileiro, que ascendiam para a condição de aristocratas e eles não eram mais considerados negros. Então a escravidão ela era muito ligada mais à função, nem tanto à cor da pele, diferente desses países protestantes, que era racista mesmo por conta da cor da pele. No caso do mundo ibérico, era mais a função que a pessoa desenvolvia. Claro que tinha racismo por conta de cor da pele, lógico, não estou falando que não tinha, mas o sujeito branco que perdia todas as posses e se tornava uma pessoa pobre do povo, ele era visto com uma semelhança de um escravizado e um sujeito negro que ascendia, que eram poucos e era difícil, não estou falando que eram todos, jamais estou falando isso, mas aqueles que conseguiam ascender na sociedade, eles não eram vistos mais como descendentes de escravizados. Então, tanto que eles falavam que no Brasil, aqueles que crescem na vida, e até hoje se fala isso, é uma coisa triste de dizer, se embranquecem, né? Então, é uma ideia muito diferente da América do Norte, da África do Sul, onde tinha um apartheid, onde realmente era racista, do racismo científico, mesmo no sentido de você ver o outro como inferior por conta de sua origem biológica ou da sua cor da pele. É uma coisa que para os ibéricos não existia, se existia, não era muito bem teorizada e não estava muito bem clara, exatamente como uma política de Estado. Não era uma política de Estado como o apartheid. Era algo muito mais espontâneo, vamos dizer assim, o que não deixa de ser terrível, não estou falando que não é, mas não era uma política de Estado, de higienização, como aconteceu nesses países imperialistas britânicos e franceses. Sim. Até um comentário interessante do Rama Hussein, não sei como se pronuncia, o puritanismo favorece uma cultura etnocêntrica. Isso é a mais pura verdade, né? Aquele que se coloca no centro de tudo, normalmente aquele que tem uma tendência a seguir regras por seguir, a não olhar princípios e aplicar em casos concretos, aquele que se arroga o detentor da moral, ele vai sempre se colocar no centro de tudo e no fim ele vai estar longe daquele conceito, como nós dizemos, de aristocrata verdadeiro, né? Que não é puritano, que é tradicional,
que tem firmeza, mas que sabe que os princípios da moral se aplicam a cada caso concreto, né? E aí, nesse sentido, ele é virtuoso, porque ele está na via média. Ele não é nem laxo, nem extremista, ele é virtuoso. Né? Tá Então no faz todo centro, sentido né? essa colocação do Rama. Sim, isso não é. Me lembrou você falando dele não ser um cumpridor, sem pensar das coisas e tudo mais, daquele caso daquele nazista lá, o Adolf Eichmann, né? Que ele foi julgado em Jerusalém depois da Segunda Guerra, né? Ele foi julgado e aí no julgamento dele a Hannah Arendt estudou, né? Acompanhou, tem até um filme falando sobre isso. Acompanhou e ela definiu o que ela chamou de banalidade do mal. O que era? Ele era um cara que não se dizia culpado de ter condenado milhares de judeus aos campos de concentração, à morte, porque ele dizia que estava apenas cumprindo ordens. Então, essa ideia de você cumprir ordens sem ter um questionamento, sem ter um senso crítico, sem pensar, né? E o nazismo, ele é uma resultante do mundo moderno. E esse mundo moderno, ele também é um braço do protestantismo. A ideia do germe, como você falou, do Lutero, da revolução, ele é a ideia do Nietzsche também, que vai ter no século XIX, e também do nazismo, né? O nazismo, embora seja uma configuração diferente, ele é uma resultante dessa revolução protestante também, no sentido de rebelião, de revolução, que produziu uma espécie de niilismo, né? Que é a aniquilação da divindade no homem, que foi um resultado da revolução científica do século XIX. Aí tem uma série de coisas. Mas tanto o comunismo quanto o nazismo, eu não digo nem os fascismos, que eu não digo que eu não considero o fascismo, o integralismo e o falangismo na Espanha. Eu não considero eles fascistas no sentido do fascismo italiano e do fascismo e do nazismo na Alemanha. Eu acho que eles são diferentes, justamente por essa questão de ser da tradição da doutrina social da Igreja e essa tradição católica que eram inerentes a eles. Então isso os torna diferentes. Mas o nazismo e o comunismo, eles são produtos dessa revolução, né? São ambos regimes revolucionários, né? Sim, sim. É até possível fazer realmente esse paralelo. Conheço autores que fizeram essa ligação entre Revolução Protestante, Lutero, o materialismo, o marxismo e até, quem sabe, como você bem disse, o nazismo, né? E é isso. Sim, e só para terminar, aí ele fala, o maestro no livro, do Dostoiévski, né? Que o Dostoiévski trabalhou muito essa questão do niilismo também. E o Dostoiévski era um cristão ortodoxo, né? Ele acreditava na igreja ortodoxa e tudo mais. E ele fala o valor absoluto ou o nada absoluto. Ou você tem um valor absoluto, ou você tem uma espécie de aniquilação de qualquer moral, de qualquer entrave, e aí você chega numa questão da desmedida do niilismo, que tira toda a significação, e foi isso que produziu os grandes massacres e os grandes barbáries ao longo da história, né? Então está muito presente na obra do Dostoiévski, do Crime e Castigo, lá do Raskolnikov, lá. É muito interessante, recomendo essa obra, não tem a ver com a hispanidade, mas recomendo essa obra para quem gosta de filosofia e tal. E justamente esse humanismo do maestro falando é o que impede esses niilismos em excesso que chegou a extrapolar e cometer o que a história, infelizmente, assistiu no século XX, né? Sim. E é isso. Acho que é isso aí. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí. Tem mais alguém mandando alguma coisa? Tem bastante alguns comentários. Vamos dar essa parte da live que vai ter os salvos e tudo mais. Não, beleza. Eu vou colocando na tela aí você vai dar para ver. Então, aqui ó, um salve aqui pro Sr. Monroe, que é o Dan, lá do grupo do Fraternitas, meu colega meu. Valeu por aí. Um salve para ele também. É isso aí. Mais uma vez, salve pro meu amigo Vitor Salles. Errei o nome do meu amigo, pelo amor de Deus. Fala, Vitor. Que tá lá que agora vai ser o nosso administrador do Instagram.
Sim, sim, vai ter uma nossa página no Instagram e segue lá, Hispanidade BR. Eu vou deixar o link na descrição aí. O Demota, salve Demota. Salve, Demota. Daí aqui tô conhecida, né? Salve pra mim. Mediva Roja, a Simone, um abraço para Simone aí, pro Douglas também. Mas Rafael Júnior Lopes Cortes, salvo engano, se eu conheço esse nome, é o Rafael do grupo do Fraternitas também, então um salve aí, Fraternitas. Um salve, um abraço. Aqui o Castilha Antivegano, boa noite aí. Castilhista. Boa noite, boa noite. Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. E aqui um salve pro meu amigo também aí, Barbieri, salve aí. Salve, Barbieri. Aí, ó. Vida longa, hispanidade. Isso aí, vida longa. Aqui, ó, o Demota perguntando sobre se vai rolar vídeo sobre a história de Portugal. Olha, eu tô com o livro do João Mial em mãos na quarta-feira da semana que vem. Enquanto eu for lendo, eu vou trazendo umas lives aqui se o Davi quiser. Mas a gente queria antes, talvez, falar sobre a história da Espanha, que a gente está até comentando que é um projeto que a gente acabou deixando entre aspas a geladeira e preferimos abordar primeiro a questão, o livro, alguns conceitos do maestro, né? A gente vai fazer de Portugal também, porque a intenção é de falar pro mundo lusófono também, né? Aí a gente está pensando em fazer uma série do Antônio Sardinha, né? Ele era um hispanista também, pegar alguns conceitos do Antônio Sardinha. Eu gosto muito do José Hermano Saraiva, o historiador português. A gente está pensando em fazer mais material, sim, né? A gente está indo aos poucos aí. A gente encerra hoje o Maestro, não que a gente não vá falar dele em algumas outras oportunidades, mas a obra primordial da Hispanidade, que é o Defensa da Hispanidade, a gente encerra hoje, e aí a gente vai partir para outros temas, vai falar também da Península Ibérica na sua formação, nos anos iniciais, depois vamos partir para a América também, focar na América também. Tem muito... Tem tema demais. Tem um oceano aí de temas aí, né? Mas eu quero deixar cravado que vai ter história de Portugal, sim, do João Meal, né? E com certeza mais questões lusitanas nós abordaremos, e o que está vindo por aí é justamente a formação da Península Ibérica, né? Uma série de vídeos sobre isso, que é algo que está no forno e a gente tem que tirar logo e apresentar. Né? Então, aqui o rapaz Fabeta, salve do História Compromisso, salve para um salve. Aí, saludos desde Portugal. Sim, o Fabeta conversou, tivemos um papo bem interessante sobre essa de Queiroz. O rapaz manja muito aí, manja muito. Massa, que massa. Bom ver o pessoal engajado aí na live. Sim. Aí, eu acho que é isso. Tem o Dan comentou, acho que ele que está falando sobre o racismo, né? Ele comenta sobre os Unidos Palmares como exemplo, né? Sim. Um negro que teve escravos, né? Sim, e mesmo depois do Brasil colônia, né, no Brasil Império, boa parte dos professores, eles eram negros, né, da alta elite do Império Brasileiro, né? Tanto que uma parte deles se consideraram muito lesados quando se proclamou a República, porque a República positivista meio que passou uma régua e trouxe esses ideais do racismo científico, né? E muitos deles foram marginalizados, muitos que tinham posições até de destaque no Império Brasileiro, né? Não é à toa que o Arlindo Veiga dos Santos vai criar o movimento patranovista brasileiro, inclusive, o Arlindo Veiga dos Santos, porque era na tentativa de fazer o Terceiro Império, né? Que é da Frente Negra Brasileira dos anos 30, né? Inclusive é a própria citação do Rama Hussein aí. Sim. Eu tenho um livro do Arlindo aqui, muito legal. Eu encontrei no sebo, graças ao grande amigo Douglas aí, que me convenceu a levar. Se quiser pegar aí para mostrar.
pessoal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que ele tá numa bagunça aqui, peraí. Ah, tá. Mas é isso. O Arlindo Veiga dos Santos tem algumas obras republicadas. Tá tendo algumas obras republicadas, né? Eu acho que a editora Resistência Cultural republicou a. Esse livro aqui, ele não tem capa, mas eles são dois livros em um aqui, desse livro aqui, do Arlindo, né? Sim. Ideias que Marcham no Silêncio. Exatamente, é a obra mais conhecida dele e que foi republicada pela editora Resistência Cultural. Livraria Resistência Cultural, aliás. É isso aí. Essas preciosidades se encontram em sebos de cidade grande. Foi um achado, cara, foi um achado. Pois é. Eu acho que é isso, né? Deixa eu confirmar. Aí o Rama Hussein, os últimos comentários. Um abraço pro Rama Hussein, a gente sempre conversa aí, qualquer hora vem na live com a gente aí falar. Eu pensei. Se os caras quiserem uma próxima Quem quiser live... participar das lives, é só falar, poxa, a gente combina de fazer um bate-papo com todo mundo, é tranquilo, é um espaço bem democrático. Aí tem o último salve aqui do Vitor, salve de novo. E tem o Diogo Mota aqui perguntando sobre onde você comprou o livro, qual indica algum sebo. Esse foi no Messias, no sebo do Messias, aqui no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Uma vez eu fui lá garimpar uns livros lá com o Douglas, amigo meu, e a gente acabou encontrando, né? O sebo do Messias é bem conhecidíssimo aí. Sim, eu acho que é o maior de São Paulo, né? É o maior. Acho que no mais é isso, né? Beleza, então, agradeço a presença de todos, agradeço o Pedro aí. Então, essa live vai ficar registrada, também registrada vamos subir lá na nossa página, hispanidadebr.blogspot.com. E é isso aí, um abraço a todos, bom fim de semana, e então até a próxima live aí. Valeu, gente. Obrigado mesmo. É isso aí, um abraço a todos, até mais. Valeu. Um abraço a todos, até mais.